Amados amigos, irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Neste momento, convido a todos vocês, meu amigo, para refletir um texto bíblico comigo. Neste momento, convido a todos para a sua atenção para a leitura que irei fazer da Palavra de Deus na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 18, ao começar pelo versículo 20. Gênesis 18, versículo 20. Que diz o seguinte: e tem como título: Abraão intercede por Sodoma. E o versículo é o 20. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até a mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Glória a Deus. Portanto, amigos, tivemos essa pequena leitura muito grande em poder, em conteúdo, que fala de um homem, mais adiante, de dois homens e assim sucessivamente. Nós vemos aqui o título do pequeno texto: Abraão intercede por Sodoma. Nós sabemos que Deus fez um pacto com Abraão e prometeu a ele que ele seria o pai de uma grande nação, como hoje nós contemplamos na pessoa de Israel. Abraão, que Deus o mandara sair da casa de seu pai, do meio da parentela, para a terra de Canaã, da qual Deus prometera que ele seria dono de toda aquela terra, a terra prometida, Canaã. E aqui no texto bíblico, quando passamos a desenvolver a leitura do texto, nós percebemos que Abraão partiu dali de Ur, dos caldeus, a sua terra judaica, com todos seus bens, suas riquezas, e com ele levou o seu sobrinho querido, amado, por nome Ló. E Abraão falou para Ló: meu sobrinho, mais ou menos assim, não é bom que nós vivemos aqui todos juntos, porque como eles tinham uma grande quantidade de rebanhos, de animais, muita riqueza, tanto Abraão como seu sobrinho, ele disse: porventura nossos servos, nossos pastores de rebanho, poderá formar contendas, brigas no meio de nós. Então vamos se dividir. Eu vou para a direita, você vai para a esquerda, ou vou para a esquerda e você vai para a direita. Escolha a sua terra, a sua parte, a qual você quer habitar. Nos diz a Bíblia aqui que Ló, sobrinho de Abraão, preferiu, estendeu a vista
enquanto ele pôde ver, contemplava as grandes e mais belas planícies do Rio Jordão, muito boa, propícia para criar o seu rebanho. E ele nos diz a palavra que ele sentiu o desejo de habitar de ser dono daquela grande faixa de terra, aleluias, no Rio Jordão. Terras férteis, louvado seja Deus, e boa para criar e procriar. E ele escolheu ali. Enquanto Abraão ficou em Canaã, louvado seja Deus. Nós vemos aqui a escolha de dois homens. Um escolheu uma parte, o outro escolheu a outra parte. Louvado seja Deus. Nos diz aqui que a terra era muito boa e Ló pretendeu habitar naquela terra. Mas Ló não sabia das consequências. Ele só olhava para o montante, as planícies verdejantes, muitas terras, muitos pastos para o seu gado. Ele não pensou nas consequências. Ele não pensou que bem próximo àquela faixa de terra tão rica existia uma cidade pecaminosa por nome Sodoma. Louvado seja Deus. Nós sabemos que naquele tempo não é muito diferente aos tempos de hoje que estamos vivendo, em que muitas vezes o homem, por questão do olhar, escolhe determinadas coisas sem pensar. E o que acontece, temos grandes consequências, ou boas ou ruins. Enquanto naquele momento Ló só pensava em crescer, só pensava nos bens, na riqueza, naquela terra rica que iria criar o seu rebanho, ia multiplicar e tudo mais. Mas ele não pensava, ele não sabia que bem próximo, por trás, tinha um grande obstáculo para a sua vida. Que era um povo, uma nova geração, um outro povo que pensava diferente. Aquele povo de Sodoma e Gomorra, que como a riqueza, como os bens foi multiplicando, foi aumentando, louvado seja Deus, o gado, os animais foi aumentando, e aquelas terras foi se tornando pouca, e Ló foi se mudando para bem próximo daquela cidade. Louvado seja Deus. E o que acontece? Aleluias. Louvado seja Deus. O que acontece é que houve grandes consequências para Ló. Enquanto Abraão permaneceu habitando em Canaã, arrumando as suas tendas, arrumando, desarrumando, edificando ali, edificando acolá, e suas riquezas também aumentando, louvado seja Deus. E Abraão começou a invocar, a fazer aquilo do qual Deus tinha prometido, armar o altar do Senhor. Abraão começou a ver com outros olhos o porquê da sua chamada, do meio da sua casa, da sua parentela. Louvado seja Deus. E nós sabemos que Deus colocou no coração de Abraão aquela promessa, louvado seja Deus, do qual ele prometeu que de Abraão sairia uma grande nação, e em ti seria todos abençoados. Aquele que abençoasse seria abençoado, e aqueles que amaldiçoassem a sua descendência de Abraão, Israel, seria amaldiçoado. E nós sabemos que Abraão começou a servir a Deus ali nas suas tendas, no altar que fizera para adorar a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Nós sabemos aqui, amados ouvintes da palavra de Deus, que enquanto, aleluias, Deus falara com Abraão
que ia descer até ali, porque não aguentava mais, não suportava mais o clamor de Sodoma e Gomorra. A maldade, a violência, a falta de hospitalidade, a falta de amor, a falta de reverência ao seu nome, estava chegando como essência às narinas de Deus, e Deus não suportara mais com o tamanho da devassidão de Sodoma e Gomorra. Enquanto Deus falara, louvado seja Deus, 2 anjos caminhou para Sodoma e Gomorra. E quando aqueles anjos caminhavam para Sodoma, aleluias, Abraão falara com Deus e orava a Deus intercedendo, talvez pelo seu filho Ló. Aleluia. Por toda a cidade de Sodoma, por toda a nação, por todo aquele povo, Abraão intercedeu a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus não guardou, Deus não escondeu, Deus não escondeu aquele segredo para com Abraão, porque Deus tinha negócio com Abraão. E Deus falou tudo para Abraão, o que ia acontecer com aquele povo que vivia em criminalidade, em abusos, em estupro, em tudo quanto era pecado. Aqui não tem a palavra, a Bíblia, o papel não cabe tantas coisas tenebrosas que aconteceram naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Tantos eram os malfeitos, a desobediência, a falta de hospitalidade, a falta de amor, a falta de paz, era tanta coisa. Louvado seja Deus. Enquanto aqueles anjos caminhou para fazer o trabalho de Deus, Abraão começou a orar a Deus. Abraão permaneceu na presença de Deus, conforme Gênesis capítulo 18, versículo 22. Aleluias. Abraão permanecia na presença de Deus, intercedendo, e Abraão começou a perguntar: Pai, se porventura ali o Senhor encontrar 50 pessoas justas, o Senhor vai acabar com aquela cidade? Aleluias. E Deus disse: não, Abraão, eu pouparei pelo amor aos 50. E Ló ainda continuava orando, implorando a Deus: meu pai, se porventura, eu ainda quero me atrever a perguntar, se tiver só 45, o Senhor vai destruir a cidade? Deus respondeu: não, Abraão, pouparei ainda por amor aos 45. E assim sucessivamente no texto nós vemos quantas indagações, interrogações Abraão fez a Deus. De uma sorte que ficou até, Abraão perguntou: e se porventura estiver 10 justos, meu pai, o Senhor vai acabar com aquela cidade, com aquela geração? Não, Abraão, pouparei pelo amor aos 10 justos. E assim foi até o final. E nos diz a Bíblia no capítulo 19 de Gênesis, que os 2 anjos chegou à casa de Ló. Aleluias. Deus enviara aqueles anjos para fazer o que Deus já não aguentava mais com aquela nação pecaminosa. E nós sabemos, amigo, podemos tirar uma ideia, uma reflexão aqui desse texto bíblico e comparar com o mundo atual que nós vivemos. Quando na Bíblia diz que no dia de juízo haverá muito menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para o mundo do qual nós estamos vivendo hoje. Porque
o amor, o pecado tem multiplicado muito mais hoje, neste mundo odierno, no mundo em que nós estamos vivendo. Muito mais ainda está acontecendo hoje, em nosso meio, nos países vizinhos, nos mais distantes, na Europa, no Oriente Médio, na América, em todos os confins da terra. Está havendo muita coisa pecaminosa, muita rebeldia, muita violência, muita guerra, muita fome, muito movimento neste mundo. Louvado seja Deus. Muita desobediência, muito furtos, muito crime, muito abusos, que Deus não suporta mais. E nós sabemos que os anjos chegou ali em Ló. E Ló viu, contemplou aqueles homens bonitos, diferenciados daquele povo de Sodoma, e chamou: meu Senhor, entre aqui na minha casa. Louvado seja Deus. Vem se hospedar conosco. E os anjos disseram para Ló: não, nós vamos ficar aqui mesmo na praça. Certamente Ló já conhecia a cultura, já sabia muito bem a cultura e o nível de espiritualidade daquele povo, dos habitantes de Sodoma. Ele implorou: não, Senhor, entre em minha casa. E os anjos entraram na casa, aqueles dois homens, dois anjos de Deus, que Deus enviara os seus dois ministros. Nós sabemos que Deus resolve as suas coisas para conosco, muitos momentos enviando os seus ministros para falar conosco, aleluia, para nos defender através dos seus anjos aqui na terra. Louvado seja Deus. E nos diz a palavra de Deus, enquanto aqueles homens entravam na casa de Ló para se hospedar, em seguida Ló fez banquete, assou pães ázimos, pães sem fermento, chamava-se pães ázimos, que para nós os cristãos, pães ázimos, está na Bíblia, é pão sem fermento, que o fermento simboliza o pecado do mundo, impurezas. Louvado seja Deus. Enquanto dava aquele banquete, o povo se aglomeraram, batendo na porta de Ló: Senhor, cadê aqueles homens que entraram na sua casa? Nós queremos eles aqui, bota eles para fora para nós abusar deles. Este era o pecado que tinha em Sodoma e Gomorra. Era uma variedade de pecado que não podemos sequer nem citar e lembrar a quantidade de práticas de imoralidade e a cultura pecaminosa que aquele povo de Sodoma tinha. Bota esses homens aqui para fora, nós queremos abusar deles. Era os mais velhos, os mais novos. Está escrito aqui no capítulo de 18 a 19 de Gênesis. Está falando daquele povo pecaminoso. Aleluias, aleluias. E Ló começou a implorar: não faça isso, minha gente. Eu tenho aqui minhas filhas, eu dou a vocês se vocês deixarem esses homens em paz, porque eles são meus hóspedes, estão hospitalizados em minha casa. E não era da ética naquela época, como hoje também, está hospedarmos alguém, louvado seja Deus, e deixar com que o hóspede sofrer danos. Aleluias. E eles imploravam na porta, batendo, aleluia. Enquanto isto, aleluia, Ló falando com eles fora, ali na porta, aleluias. Queremos os homens aqui para nós abusar. Tamanho era o pecado de Sodoma. Hoje, porém, não está diferente, amigos. O mundo anda em trevas, em pecado, em desobediência. São muitos tipos de pecado do qual Deus não suporta mais. É crime, é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, amigos contra amigos.
família contra família, nação contra nação, fome, terremoto, tudo. Louvado seja Deus. E o que é certo, que aqueles homens quiseram atracar a Ló e os homens que estavam dentro da casa. Mas o anjo puxou na mão de Ló para dentro de casa, selou a porta e colocou uma cegueira em todos aqueles que estavam ali fora querendo danificar a pessoas daqueles santos homens de Deus. Os anjos de Deus cegou todo aquele povo que estava em volta da casa de Ló. Aleluias, louvado seja Deus. E os anjos falou para Ló: quem mais você tem aqui em sua casa? Pega pela mão as suas filhas, a sua mulher e saia correndo depressa, porque Deus hoje vai acabar com esta cidade, com todo este povo rebelde, criminosos, violentos, sem hospitalidade, sem amor, sem paz, que não tem empatia para com os outros. Louvado seja Deus. Enquanto isso, Ló foi chamar os seus genros, suas filhas, louvado seja Deus, e disse: sai depressa, porque Deus está falando que vai acabar essa cidade. Aleluias. Enquanto eles demoravam, o anjo pegou pela mão e arrastou com força Ló e disse: sai fora da cidade, porque Deus vai acabar agora esta cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo isto pela uma promessa que Deus fez a Abraão, que dele sairia uma grande nação e abençoaria todos aqueles que o abençoassem, e também amaldiçoaria todos aqueles que amaldiçoaria Abraão e a sua semente, que é Israel, e é todos aqueles que aceitar Jesus como seu Salvador, se tornamos Israel em Cristo Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Então, meu amigo, que nós podemos tirar a lição, uma lição para nós, para a humanidade de hoje, podemos tirar essa lição desse texto bíblico: a vinda de Jesus, que um dia virá buscar a sua igreja, é semelhante a este acontecimento, a esta ação que o anjo fez com Ló e a família. Deus fez com que Ló, o anjo, viesse arrebatar aquela família do meio daquele mundo pecaminoso, do meio daqueles homens cruéis, sem amor, sem paixão, sem humanidade. Só tinha ali desgraça naquela cidade, maldade. Assim vai ser um dia, Deus vai prestar conta também com este mundo em que vivemos. Aleluia. Deus vai abreviar, porque coisas tremendas vai acontecer. Vai acontecer a grande tribulação no mundo, nos quatro cantos do mundo. Aleluia. Mas antes disso acontecer, louvado seja Deus, vai acontecer um grande fenômeno, o arrebatamento da igreja. E nós sabemos que quando Deus, os anjos tirou a Ló da casa, fora daquelas cidades para bem distante, Deus choveu fogo e enxofre e consumiu toda aquela cidade. Todo aquele povo foi consumido por fogo e por enxofre, porque tudo tem o seu tempo. Deus disse: estou descendo agora sobre Sodoma e Gomorra e verei tudo o que está sendo feito. Assim Deus também, nós contemplamos, amigo, Deus está começando a se levantar no trono para enviar o seu Filho Jesus Cristo, aquele que enviou um dia para salvar o mundo, e o mundo não recebeu, o mundo não deu crédito, mas todos aqueles que hoje ainda dê crédito e aceitar o seu Filho como Salvador, se tornará filhos de Deus e herdará a terra prometida, a nova Canaã celestial. Aleluias. Deus vai arrebatar um dia o seu povo, a sua igreja,
uma igreja sem faixa, sem nome. É uma igreja, a sua igreja, aleluias, que está em todos os quatro cantos da terra. E você pode ser essa igreja. Deus já deu o exemplo, aleluia, arrebatando Ló com a sua família do meio de uma geração má e pecaminosa. Assim vai ser a vinda do Filho de Deus. Vai ser a vinda de Jesus arrebatar um povo que está morando simbolicamente hoje, convivendo em uma Sodoma, que é este mundo figurado. E diz a Bíblia que a mais rigor vai ser mais punição, castigo para o mundo do qual estamos vivendo e ainda vamos viver um pouco aqui, e para os que ficar na tribulação, após a tribulação vai ser muito rigor, mais ainda do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus. Ali foi um símbolo, o anjo arrebatou a Ló, assim vai ser, do meio daquela geração má, assim vai ser a vinda de Jesus para arrebatar o seu povo, a sua igreja, diante deste mundo sem hospitalidade, sem maldade, um mundo de ganância, que o homem só pensa, o homem entre aspas, só pensa no tesouro, no poder, só pensa em fazer maldade, em matar o outro, derramar o sangue do seu próximo, em fazer todas as maldades. É isso que nós estamos vivendo, contemplando hoje muitos países em guerra, cada um querendo, pensando em si próprio. Louvado seja Deus, por fins lucrativos, guerreando por riquezas, por ouro, minérios, petróleo, terra, poder aquisitivos, tudo isso não fora diferente no tempo de Sodoma e Gomorra. Hoje está semelhante e muito mais ainda. E Deus já não está mais suportando. Deus está se levantando para enviar o seu Filho para vir prestar conta com esta humanidade, levar os seus escolhidos, tirando do meio deste lamaçal pecaminoso que é o mundo do qual nós vivemos. Portanto, você pode ser um desses escolhidos nessa tarde, meditando a palavra de Deus e passando a consultar a palavra de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada. E procurar, juntamente conosco, formar fileira para ir morar no céu. Sem olhar para A e para B. Não devemos que olhar para fulano e nem para cicrano, mas sim olhar para Cristo, o Cordeiro sem mácula, sem pecado. Louvado seja Deus. Portanto, que Deus nos abençoe, Jesus abençoe. Obrigado por você que assistiu conosco essa live, que com certeza irá passar a ouvir o conteúdo dessa palavra. Obrigado a todos, um beijo no coração, um grande abraço, fica com Deus.